Bom, então vamos lá. Vou fazer uma pequena. Vamos parar um pouco de estudar o livro Nefesh HaChaim. Queria estudar um pouquinho sobre Midot, sobre virtudes, tá? E hoje basicamente queria falar sobre a virtude do nervosismo, mas antes disso uma pequena introdução sobre Bichlal, o conceito de virtudes. Sabe que a Torá, ela não ordenou em nenhum momento a pessoa ter boas virtudes. Existe uma famosa frase, Derech Eretz Kadma la Torá, os bons modos vêm antes da Torá, inclusive, mas em nenhum momento na Torá está escrito, olha, seja uma pessoa humilde, não fique nervoso, certo? Não seja orgulhoso, seja bondoso. Não está escrito isso na Torá, não está escrito isso de uma maneira clara. Na verdade, o Rav Shach falava que a gente aprende isso dos nossos avós Kedoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, certo? Todas as Shvatim, Moshe Rabbeinu, das histórias que a Torá conta sobre eles e as maneiras como eles se comportavam, a gente consegue aprender boas condutas. Então, sim, a Torá fala sobre isso, mas não tem uma ordem na Torá. E o Reb Chaim Vital, o principal aluno do Arizal, ele faz essa pergunta, por que a Torá não ordena? E realmente ele responde que as boas virtudes elas são antes da Torá. Derech Eretz Kadma la Torá. É a base de tudo. Quer dizer, meio que não adianta nada a pessoa cumprir se ele é uma pessoa que a gente chama aqui de Mushchat Midot, que as Midot dele, as virtudes dele são totalmente corrompidas, como se fala. Uma pessoa corrupta, uma pessoa ruim, certo? Em primeiro lugar, a pessoa tem que ser uma pessoa boa. O que significa ser uma pessoa boa? Ter boas condutas, ter boas virtudes, certo? Se afastar das virtudes ruins, não boas, e estar próximo das boas virtudes. Depois que a pessoa tem isso, aí a gente pode começar a falar de Torá. Não que a Torá não é para toda, a Torá é para todo mundo, e as mitzvot da Torá, elas são de nível de importância, a coisa mais importante que tem. Mas as midot são tão importantes que elas são a raiz de tudo e a origem de tudo. Assim falou Rabbi Chaim Vital, ela vem antes, a Torá não ordena isso. Tem outras respostas para essa pergunta, porque a Torá não ordenou. O Or Sameach, por exemplo, o Rabbi Meir Simcha Midvinsky, ele traz que mitzvot e averot, pecados e mitzvot, elas são bem definidas. A gente sabe o bidiuk, o que é um tefilin, qual que é o tamanho que ele deve ter, o que precisa estar escrito dentro dele. A gente sabe o bidiuk a hora que começa o Shabat, a hora que termina o Shabat. Ou seja, as mitzvot elas são bem definidas, tem uma definição, um começo, um meio e um fim. Já as midot, a definição é muito ampla. O que significa não ser orgulhoso? Nunca ser orgulhoso, não ter orgulho de nada, ou um pouquinho eu posso ter? Quanto eu posso ter? O que significa não ficar nervoso? O nervosismo é totalmente ruim, ou às vezes eu preciso sim, um pouquinho de nervosismo, certo? Já que não tem uma definição básica, e depende muito da situação, depende muito da pessoa, depende muito do local, então não tem como dar uma ordem, seja assim, não seja assado. Porque as definições vão se mudando, vão se alterando de acordo com a época, de acordo com o tempo, de acordo com a situação, de acordo com a pessoa, e assim vai. Então não tem uma ordem específica que fala sobre isso. Bechol Mikre, as Midot Tovot, Vadai, são a origem de tudo. Elas vêm antes de tudo, e vamos falar um pouquinho sobre as Midot, talvez uma pequena introdução, e depois a gente vai falar diretamente sobre a Midah de Kas, que hoje eu queria falar um pouquinho sobre o nervosismo, que é uma Midah muito ruim. Na verdade, vamos tentar estudar juntos o começo da carta do Ramban, que o Ramban escreveu para o filho dele, a famosa carta do Ramban, tem uma segulá especial de ler isso uma vez por semana, ou todos os dias, que os pedidos da pessoa vão ser atendidos. Então, vamos tentar estudar um pouquinho dessa carta. Mas antes, uma pequena introdução. Sabe que hoje em dia, quando um casal se casa, então o casamento inteiro é feito embaixo da rupá. Todo o processo do casamento judaico hoje em dia, ele é feito embaixo da rupá. Mas antigamente, o casamento, na verdade, a ligação entre o marido e a mulher era dividida em duas etapas. Dividida em duas etapas. E tinha um prazo de 1 ano entre essas duas etapas. Ou seja, tinha uma primeira etapa e depois de 1 ano acontecia a segunda etapa. Na verdade, nós chamamos isso de Kiddushin e Nisuin. Kiddushin é o noivado, Eirusin, o noivado. Não é o noivado de hoje em dia. O noivado de hoje em dia é um Shidduch, Shidduchin é chamado. Não é uma ligação, não tem nenhum vínculo ainda formal entre esse homem e essa mulher. O Kiddushin é um noivado. Eles ainda não são um casal completo, não podem viver juntos na mesma casa, mas já são ligados. Já são considerados... Contato físico não pode ter, mas já são considerados como se fosse
meio marido e mulher, por exemplo, se Haz Veshalom querem se separar, já precisa de divórcio. Mesmo que ainda não moram na mesma casa e nem podem morar na mesma casa, não podem ter nenhum tipo de contato físico, mas já são interligados, já são juntos. Então hoje em dia a gente faz o Kiddushin, que é a entrega do anel para a mulher, que o marido fala Yad Mekudesh, Ed Betabadzo e assim por diante. E o Nisuin, que são as 7 brachot que a gente faz embaixo da Rupá, a gente faz tudo embaixo da Rupá, tudo junto. Mas antigamente o Kiddushin era feito, não precisa de Rupá, era como se fosse, ele entregava para ela o anel na frente de 2 testemunhas, tinha 10 pessoas, se fazia uma brachá, eles já são interligados, já tem uma ligação entre os dois, já são Baal e Isha, comprometidos, marido e mulher, já não tem como se separar sem divórcio, sem o get, só que ainda não são casados. Depois de um ano se casava. Porque tinha esse ano de espera? Para dar tempo de preparar. Hoje em dia é mais fácil se preparam mais rápido, mas, mas antigamente, para dar tempo para o noivo conseguir o que ele precisa conseguir para montar o casamento e dar tempo para a noiva se arrumar, comprar o enxoval e assim por diante, então pegavam um ano de intervalo, um ano de espera. Nesse ano, não tinha contato entre o marido e a mulher, o homem e a mulher, não tinha contato. Não só não tinha contato físico, que é proibido, não tinha nem contato, bom, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Só tinha uma cidade, Yehudá, que lá no finalzinho eles já começavam a se encontrar, ter algum tipo de contato. Mas normalmente não se tinha contato. Ele ia para o lado dele, ela ia para o lado dela, ele ia se preparar, ela ia se preparar. E nessa época não tinha noivado? O Kiddushin era o equivalente? O Kiddushin era o equivalente ao noivado. Era uma mitzvah que se fazia, tinha 10 pessoas, tem que ter 10 pessoas, pelo menos 10 homens, para escutar a brachá. Quer dizer, nem precisa, se não tem, não acontece nada, mas o ideal é ter 10 pessoas. E talvez até faziam uma seudá, mas depois ele ia para o lado dele, ela ia para o lado dela, e os dois iam se preparar para o casamento. Agora, nesse ano, o que acontecia? A gente aprende isso na Halachá, e tem Halachot sobre esse assunto. O marido mandava para a mulher presentes. Durante esse ano, o homem mandava para a futura esposa dele, que já é meia esposa, mandava para ela presentes. Como se chamam esses presentes na Halachá? Existem várias Halachot sobre esses presentes, aparecem no Shulchan Aruch, no Even HaEzer, nas Halachot que falam sobre Kiddushin. Esses presentes eram chamados de Sivlonot. Esse é o nome dos presentes. Sivlonot, que palavra lembra a palavra Sivlonot? Savlanut. A palavra Savlanut. Agora, por quê? Porque um ano de espera é muita coisa. Então imagina só, a mulher deveria estar bem, sem paciência. Quando vai chegar? Quando vai chegar? Então o primeiro presente que ele mandava para ela, e todos esses presentes que ele mandava para ela no decorrer desse ano, Savlanut. Hazal nos ensinam por que esse presente tem esse nome, justamente para ensinar a virtude da paciência. Tenha paciência. Savlanut vai chegar. Certo? Coitada, nossa vida. Na verdade, talvez o nervosismo, talvez ele é um contrário da savlanut. Hoje, talvez as pessoas não tenham paciência para esperar. Mas vamos tentar falar sobre Midat HaKas, como ter savlanut, como ser paciente, como não ser nervoso. Porque uma pessoa que não tem paciência, ele estoura, ele fica nervoso. Então, como chegar nesse presente que é a paciência, que eram esses presentes que o marido mandava para a mulher naquele ano, e ela não recebia nenhum WhatsApp, nenhuma... Ela recebia uma cartinha com um presente chamado Sivlonot, falando para ela Savlanut. Então, uma pequena introdução. No mundo da psicologia e também no mundo das midot, a gente vê isso, talvez algumas opiniões diferentes na filosofia judaica sobre como uma pessoa pode consertar suas midot. Isso também no mundo da psicologia. Existem várias linhas, mas tem duas shitot, duas linhas, vamos falar assim, importantes, grandes, que são abordadas tanto no mundo da psicologia e lehavdil também no mundo da filosofia judaica, dos Rabbanim, da Hassidut, do Mussar e assim por diante. A primeira linha, vamos falar um pouco do mundo da psicologia, é a linha da psicoanálise, certo? Não sei como se fala em português. Psicanálise, que é a linha de Freud,
que, na verdade, essa linha vem falar o seguinte, olha, você tem problemas, os problemas que você tem a gente precisa cuidar, e como a gente vai cuidar dos teus problemas, dos teus defeitos, dos teus medos, das tuas coisas que você não faz, traumas, dos teus problemas, das tuas virtudes que não são boas, como a gente vai cuidar? A gente vai fazer uma análise profunda da sua pessoa, do seu passado, da onde isso vem, certo? Isso é um processo que pode levar muito e muito, muito, muito tempo. Então vai lá o paciente para o psicólogo e ele começa a perguntar para ele, me conta uma história que você lembra do seu pai, e ele fala, olha, eu me lembro que quando eu tinha 8 anos, eu trouxe para ele o meu boletim, ele olhou e falou para mim, eu estou decepcionado com você. Aí ele começa, aqui em hebraico a gente fala lachpor, como se fala? Começa a cavar e cavar e cavar, e coisas que nem você sabia, ele começa a tirar, e como isso aqui atinge você hoje, e assim por diante. Essa shita é uma shita que existe, muitos psicólogos trabalham com essa linha, talvez é a linha mais adotada pelos psicólogos, porque ela é muito boa para o psicólogo, certo? Porque para o psicólogo, a Sofia não está aqui hoje, mas ela é muito boa. Para o paciente nem sempre ajuda. Às vezes ajuda, às vezes não, mas para o psicólogo com certeza ela dá certo, certo? Então é uma shita que vem encarar a raiz do problema. Vamos chegar na raiz do problema, certo? Assim também no mundo das midot, a gente pode falar, olha, vamos tentar chegar na raiz do problema. Você tem uma virtude não boa, vamos tentar chegar na raiz dessa virtude. Qual que é o problema dela? De onde ela vem? Qual que é a origem dela? Porque ela se expressa em você de tal maneira. Na verdade, o Rav Kook, nos livros dele que ele fala sobre midot, em Mussar Avicha, ele mesmo tenta chegar sempre na origem de cada virtude. Qual que é a origem? De onde ela vem? Qual que é o lugar dela mais profundo na alma da pessoa? Certo? Isso aqui é uma linha que existe na Yahadut e no mundo da psicologia. A outra linha, ela talvez não chega tão profundo, não chega tão na essência, não é tão essencial assim, mas ela talvez é mais rápida e mais ágil. A gente chama ela, no mundo da psicologia, ela é chamada de beavorista. Alguém aqui é psicólogo? Em hebraico é beavoristit. Beavorismo. Em hebraico é beavoristit. É uma linha shita, comportamental, shita itnagutit. Ela vem falar, olha, você tem um problema, então vamos ver como não chegar na origem dele e começar a debater sobre o problema, vamos tentar fazer um kvish okef, uma estrada que vai, como se fala, uma estrada, um atalho, uma outra estrada. Você está viajando numa estrada que não está sendo boa, vamos encontrar um outro caminho, vamos mudar o seu tfus, o seu comportamento, vamos achar um comportamento que vai ajudar a você a melhorar, uma novidade na sua vida, certo? Isso aqui é um outro tipo de trabalho, que também os psicólogos adotam isso aqui, também aparece no mundo da Yahadut. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma mitzvah da Torá, um dos 10 mandamentos, que a pessoa não pode invejar o que o próximo tem. Lo tachmod. A pessoa não pode invejar o que o próximo tem. Perguntam quase todos os comentaristas, desde os Rishonim até os Acharonim. O Ibn Ezra faz essa pergunta. Como a Torá me ordena não invejar? Eu vou para a casa de alguém, eu vejo uma casa maravilhosa, e a minha casa não é desse tipo. É lógico que eu vou ter inveja. Quer dizer, como a Torá pode cuidar dos meus sentimentos? A Torá pode me falar o que fazer, o que não fazer. Eu posso cuidar das minhas mãos, dos meus pés, até dos meus olhos, talvez, da minha boca. Mas como eu posso cuidar do meu mundo sentimental? Eu fui na casa de uma pessoa, achei a casa dele maravilhosa, e eu gostaria de ter uma casa assim, eu tenho inveja dele. Como a Torá pode me ordenar não ter inveja, controlar o meu sentimento? Assim, muitos comentaristas fazem essa pergunta. E uma das respostas que aparece, assim fala o Ktav HaKabbalah, um dos grandes comentaristas da Torá, ele fala, olha, se você se ligar com a Kadosh Baruch Hu totalmente, e saber que tudo vem de Deus, e que Deus te dá para você o melhor, você não vai ter inveja. Ou seja, o fato de você ter inveja é por causa que você não está ligado com Hashem 100%. Se você estivesse ligado com Hashem 100% e soubesse que tudo que ele te dá é do melhor, então você não teria inveja, porque não é para você isso. Ou seja, ele não está falando para você cuidar do problema da sua inveja. Como eu tenho inveja, como eu sou uma pessoa assim.
Ele fala, não, você tem que achar uma estrada diferente. Muda o seu comportamento, se liga com Hashem. Se liga com Hashem e automaticamente você não vai ter inveja. Quer dizer, estamos achando aqui mudando. Então, por que você tem inveja? Porque você fica pensando no que o outro tem, talvez você merecia ter, talvez você queria ter. Muda de comportamento, se liga com Deus. Pensa que tudo que Hashem faz para você é o melhor. Você está entrando por uma outra estrada e automaticamente você vai acabar eliminando o problema da inveja que existe dentro de você. Então isso aqui, essa shitá do beavorismo, assim que se fala, behaviorismo, certo? Behaviorista em hebraico, ela vem criar uma nova estrada, uma novidade na vida para cuidar dos problemas que a gente tem. Agora, se a gente for estudar sobre a midá do nervosismo, então nada melhor do que estudar a carta que o Ramban Nachmanides, um dos grandes Rishonim, dos maiores Rishonim que nós tivemos, dos rabinos de 900 anos atrás, ele escreveu uma carta para o filho dele. Agora, o filho dele não tinha nem 13 nem 14 anos quando ele recebeu essa carta, ele tinha 45 anos mais ou menos, porque de acordo com a maioria das opiniões, o Ramban escreveu essa carta quando ele já morava na terra de Israel, ou seja, no fim da vida dele, quando ele já tinha 70 anos. Então, o filho dele tinha mais ou menos 45 anos nessa época. E o Ramban escreve para o filho, Shma beni musar avicha, escute o musar de seu pai, al titosh torat imecha. E o que ele vai passar para ele? Qual a mensagem que ele vai passar para ele nessa carta? Escreve o Ramban. Ele vai falar sobre o nervosismo, para ele se afastar do nervosismo. Agora, interessante que a gente tem duas linhas, certo? A gente ou pode falar, olha, se você tem um problema de nervosismo, vamos ver de onde vem, aonde ele nasce, o que se acontece. O Ramban, ele começa falando não da linha da psicoanálise, certo? Que vem encarar os problemas na origem deles, na essência deles, e sim ele vai pela linha que fala, olha, vamos achar uma itnahagut, um comportamento diferente, certo? Vamos pensar no comportamento para ver como, através de um comportamento diferente, evitar o nervosismo. Não que o filho do Ramban tinha problema de nervosismo, mas o Ramban está passando para ele a mensagem que ele acha que é a mensagem que a pessoa deve se ligar com ela o máximo possível, talvez a mensagem de vida que ele deixou para o filho. Então ele fala, olha, uma pessoa nervosa, só antes de mais, vamos tentar entender um pouco a pessoa nervosa. A pessoa, por que ele fica nervosa? Porque ele quer ter controle sobre as coisas. Então, já que ele quer ter controle sobre as coisas, ele perde o controle, certo? O nervosismo é uma contradição, porque você quer ter controle, então se você quer ter controle, você perde o controle para tentar colocar tudo no controle. Então vamos falar, você tem uma pessoa que ele... Vamos pensar num dono de uma loja, tá? Um dono de uma loja e tem um funcionário lá que ele acha que não está... Os funcionários não estão trabalhando como se deve, não está vendendo o que deveria vender, então ele chega um dia na loja, ele vê um funcionário que está dobrando a roupa da maneira errada, não como ele gosta, e ele começa a gritar com ele. Ele sente que ele perdeu o controle, que as coisas não estão indo como ele quer, então ele perde o controle para tentar devolver o controle do jeito que ele quer, certo? Isso é mais ou menos o nervosismo. O nervosismo é ibut shlita, mesmo que a meta da pessoa é conseguir o poder de volta, o controle de volta, mas ele perde o controle. Então, pelo menos eu falo sobre mim muitas vezes, não muitas vezes, mas às vezes a gente fica nervoso, a gente tem que se afastar disso o máximo possível. O primeiro passo que o Ramban ensina pra gente é mude de comportamento, ou seja, nas horas que você está calmo. Nas horas que você está calmo, porque na hora do nervosismo talvez é mais difícil começar com isso. Mas comece a trabalhar sobre o seu nervosismo, ou seja, comece a controlar os teus momentos de nervosismo nas horas que você está calmo. E mude de comportamento. Qual que é o primeiro passo? Titnahek tamid, falou Ramban. Itnahagut, comportamento. Se comporte sempre, tamid, sempre dessa maneira, certo? Sempre, o quê? Ledaber benachat. A falar calmamente. A falar calmamente. Ou seja, titnaheg tamid ledaber benachat. E aqui a gente está falando o tamid. Tamid não é só nas horas que você explode e aí pensa na Igeret do Ramban. Não, não. Em todos os momentos da sua vida, procure sempre conversar, sempre falar com calma.
Não falar com impulsividade, com calma, com tranquilidade. Se você, nos momentos de facilidade, ou seja, nos momentos que você não está nervoso, conseguir adquirir esse comportamento de falar com calma, automaticamente você já está comprando a virtude que é a virtude que vai de contra o nervosismo, a paciência. Você está comprando a paciência. Não precisa ser explosivo, certo? Tá tudo direito, fala com calma. Então isso, e é tamid, o tempo inteiro. A primeira coisa fala o Ramban para ele. Depois vem o Ramban e fala, não só tidnahek tamid ledaber benachat, o Ramban ele fala bastante kol, bastante para todos, quer dizer, lechol, em primeiro lugar, lechol adam, para todas as pessoas. Ou seja, com todas as pessoas, procure falar calmamente. Toda pessoa, ele tem alguém na vida dele que tira ele do sério, certo? Todo mundo tem aquele que tira ele do sério, um amigo, um conhecido, um marido, mulher, filhos. Sempre alguém tem aquele que tira ele do sério. Com essa pessoa também você tem que falar com calma. Mesmo que às vezes a gente com essa pessoa fala, já vê ele chegando, já começa, certo? Professores e alunos, isso acontece bastante. Tanto aluno em relação ao professor, tanto o professor em relação ao aluno. Muitas vezes, quando tem patrão e funcionário, muitas vezes num casamento, pais e filhos e assim por diante. Lechol Adam, você tem que saber falar com calma, certo? E não importa qual é o motivo que essa pessoa te tira do sério. Se você tem motivo, se não tem motivo, se você sabe o motivo ou não sabe. Não importa da onde isso vem, mas você precisa, principalmente nos momentos de facilidade, tamid, falar lechol adam para todas as pessoas, com todas as pessoas, benachat, com calma. É básico, mas não é óbvio, né? É básico, mas não é óbvio. Tipo, você lê essa carta, mas não é óbvio assim. A verdade tem muitas pessoas que, em certas situações, justo minha esposa fez um trabalho, ela está fazendo Toar Sheni na faculdade, né? Como se fala Toar Sheni? Uma pós-graduação. E ela teve um trabalho de... ela teve que perguntar para algumas pessoas como ele se sente na hora que ele vai falar com o patrão. Como uma pessoa se sente na hora que vai falar com o patrão, ou um aluno quando vai falar com o diretor da escola, por exemplo. Como a pessoa se sente, certo? Então, existem muitos casos que, por exemplo, às vezes o diretor da escola, ou o professor da classe, ou o patrão, ele às vezes já fala com o funcionário de uma maneira mais severa, mais dura, independente da situação. Fala o Ramban, isso não é certo. Titnahek tamid lechol adam. Mesmo você tem aquele aluno que ele é o que tira o diretor do sério, em situações que tudo está calmo, titnahek tamid ledaber lechol adam, com paciência, com calma, com paciência, e não já chega, o que você está fazendo aqui? Com calma. Certo? O contrário também é certo. Muitas vezes é um aluno ou um filho, ele não sabe falar direito com o pai ou com o professor, então ele quer demonstrar que ele tem o controle, então ele fica bravo e para mostrar que ele não quer ser controlado. Não, falar com calma com todas as pessoas, certo? Então essa é a primeira lição que o Ramban fala para o filho dele. De novo, mudando o comportamento. Você quer adquirir a virtude da calma, da paciência, se afastar do nervosismo, igual o marido mandava lá para a mulher, sivlonot, paciência, esse é o primeiro presente, é um presente super importante para a vida. Então, a primeira coisa, titnahek tamid ledaber kol dvarecha, tudo que você fala, benachat lechol adam. Saiba que isso é para todas as pessoas e não tem, para esse eu posso falar um pouco, não. Para todas as pessoas tem que falar com calma. E aí vem o Ramban, mais uma coisa, falar com calma não significa falar... Muitas pessoas, eles falam com calma, mas eles falam com uma calma... Uma calma forçada. Não só forçada, uma calma tipo de... Eu sou melhor que você, você não me tira do sério, certo? Não é que chega uma pessoa e fala, olha, uma pessoa chega apavorada, aconteceu uma coisa, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma ajuda. Você fala, preciso falar com calma com você, vamos ter paciência. Não é isso que significa calma. Calma significa falar de acordo com a situação que você se encontra, com calma. Não com uma calma orgulhosa. Olha, você não me tira do sério,
sabe aquele inglês do aeroporto que fala aquele... Não é isso. Eu sou melhor que você. Com calma significa de acordo com a situação. E aí vem o Ramban e fala para ele mais um bechol. Não só para todas as pessoas, mais um bechol e talvez é um bechol mais difícil. Bechol et. Em todos os momentos. Em todos os momentos. Sabe que tem um zman na semana, tem um tempo na semana, que está escrito na Halachá, inclusive, que o Yetzer Hara dança entre as pessoas. É Erev Shabbat. Sexta-feira antes do Shabbat. Esse é o momento que o Yetzer Hara está dançando, está ganhando pontos. Certo? É interessante que a Mishnah escreve muitos pontos. E é interessante que, principalmente nos Shabbatot de inverno, certo? Aí ele ganha pontos demais. Aí a Mishnah escreve que a pessoa deve, certo? O marido que não fez nada para o Shabbat, ele tem que chegar em casa e fazer 3 perguntas. Esartem, vocês tiraram o maaser das frutas, ou seja, as frutas estão prontas para comer. Eiravtem, fizeram um eruv? Fizeram um eruv, ou eruv tafshilin, ou eruv katzerot, para poder carregar, para poder cozinhar do Shabbat. Adligam a etaneira, acendem as velas, já chegou o horário. Certo? E está escrito que a pessoa deve falar isso dentro da casa dele, não importa quem for falar, benichuta kieihi delekablu minei. A pessoa quando for falar isso, não adianta ele chegar, Shabbat começa às 4h28, ele chega às 4h26, tiraram o maaser, tá tudo bom. Ninguém vai aceitar isso, certo? Tem que falar com calma, para que as pessoas possam aceitar. Assim falar a Gemara. Porque se ele não falar com calma, se a pessoa não fala com calma, ninguém gosta de receber ordem, ainda mais, não às 4h28, um pouco antes. Ninguém gosta de receber ordem, ainda mais receber ordem com paulada, certo? Então isso aqui é Bemet, Erev Shabbat, sexta-feira, é um nisayon para mim toda sexta-feira. Eu conheço alguns dos meus filhos que justo na sexta-feira eles gostam de falar bem benachat, bem devagarzinho. Aí tem que, certo? Você tem que falar benachat com eles. Sexta-feira é a hora do Yetzer Hara dançando, mas mesmo nesse momento, fala o Ramban, não perca a paciência. Tenta não perder. Fala. Quando as crianças... Certo? Então, eu acho. Quando as crianças o quê? São pequenas é pior, né? Muito difícil. Não, mesmo quando as crianças são grandes, nem sempre é fácil. Mas Bechol Mikre, o Ramban escreve Lechol Adam. Mesmo sexta-feira, mesmo em momentos de dificuldade, em momentos de pressão, que a pessoa está sob pressão, Becholet, procure falar devagar. Agora, Kamuvan, se você tem esse costume nas horas de facilidade, domingo de manhã, que está tudo tranquilo, ninguém está com paciência, você vai conseguir adquirir essa virtude também para sexta-feira, na véspera do Shabbat, 5 minutos antes. Ok. Então, o Ramban, ele fala, olha, o primeiro modo de você conseguir vencer o nervosismo é você procurando um outro caminho, mudando um pouco o seu comportamento. Coloca na sua cabeça que você sempre precisa falar com calma, lechol adam uvecholet. E aí o Ramban começa já a entrar um pouco para entender a fundo o que é esse nervosismo. Ok, falamos de mudar um pouco o comportamento. Agora, o que é o nervosismo? Fala o Ramban, Shehi midara'a, esse nervosismo é uma virtude ruim, leachati bnei adam, leachati et adam, e ela faz com que o ser humano peque. Sobre nenhuma outra virtude ruim, existem outras virtudes ruins. A pessoa que é pão dura, ele também tem uma virtude ruim. Não está escrito que isso leva a pessoa a pecar. O cas, o nervosismo, em primeiro lugar a gente chama ele da virtude ruim, hamidara, a virtude ruim, como se fosse que é a matriz das virtudes ruins, e ela leva a pessoa a pecar. Ela faz que a pessoa peque. Agora, por que ela é chamada de uma virtude ruim? Porque ela é a virtude ruim, certo? Não só isso. Está escrito na Gemara, Mishnah, que existem 3 virtudes ruins que tiram a pessoa do mundo. A kiná, a ta'avá e a kavod, a inveja, o desejo, né, o desejo ruim, o desejo demais, e o kavod é a honra, a pessoa que quer uma honra, o orgulho, tiram a pessoa do mundo. Não está escrito nervosismo. E está escrito no Zohar HaKadosh que o nervosismo é equivalente a esses 3.
Ou seja, você coloca os três na balança, Kiná, inveja, Tava, uma pessoa que quer ter todos os desejos possíveis e impossíveis, Kavod, aquele que quer honra e orgulho, numa balança e coloca o Kas do outro, o Kas ganha, fica mais pesado. O nervosismo é mais pesado do que eles. E a pergunta é por quê? Porque o nervosismo é Amidara, a virtude ruim. E por que não está escrito sobre o nervosismo que ele tira a pessoa do mundo? Está escrito só sobre essas três que tira a pessoa do mundo. Um cara que é muito invejoso, ele tira ele a inveja tira ele do mundo, como se fosse mata ele. Uma pessoa que quer demais desejos materiais, isso aqui mata ele, tira ele do mundo. Por que nós não vemos isso sobre o nervosismo? Então a resposta para isso é que essas três virtudes, elas têm um ponto bom, a origem delas é boa. Na verdade, todas as virtudes elas têm uma origem boa, e Bezerra da Shem, se a gente falar mais sobre virtudes, a gente vai tentar entender cada uma delas. Mas tanto a Kiná, a inveja, tanto a Tavá, o desejo, quanto o Kavod, eles têm um ponto lá em cima, na raiz deles que é bom. E está escrito Bemet no Midrash que essas três virtudes constroem o mundo. Se não tivesse inveja, ninguém ia sair de casa para construir. A inveja, a gente tem que estudar sobre inveja, para ver como a inveja pode ser boa. Mas se não tivesse inveja, talvez a pessoa não ia produzir nada. Se não tivesse ta'avá, desejos, ninguém ia ter filhos, ninguém ia querer casar. Se não tivesse kavod, uma pessoa que não tem kavod, que não tem a mínima honra possível, ele é um pano, ele é um pano de chão, certo? O que ele é? Um pano de chão, ele é um lixo. Se a pessoa não tem a mínima honra, ele pode sair na rua sem tomar banho, com roupas rasgadas, e essa é uma pessoa que não tem, certo? Ele não, como se fosse não vive, ele não vive, ele é um morto. O Bemet Rav Kook escreve que uma pessoa que não tem o mínimo kavod, a mínima honra, kavod atzmi, não sei como se fala isso, auto-honra, não tem um mínimo valor por si próprio, ele é como se fosse um morto, é um morto andando. Sabe, está escrito, tá escrito em Hazal, que quem é uma pessoa muito elevada, Ne'elavim veinamolvim, aqueles que são humilhados e não humilham os outros. Falou Rav Kook, não está escrito aqueles que são humilhados e não sentem que são humilhados. Se te humilharam, você pode se sentir humilhado. Você pode se sentir com vergonha, porque você tem kavod, você tem o mínimo de kavod para humilhado. Só que a grandeza é que você não humilha de volta.